Olá, então, meu nome é Diele Santo, Santo sem o S no final mesmo. E há 13 anos eu ensino artes visuais para alunos com deficiência visual. Já estou vendo a cara de vocês. Artes para cegos, isso mesmo. Eu sou professora e a minha história, na verdade, não começou lá. Eu nunca pensei que eu iria trabalhar com o que eu trabalho hoje. E vocês também devem estar achando que eu vim aqui falar para vocês sobre inclusão. Mas eu decidi falar aqui hoje sobre transformação. Sobre transformar, porque eu acredito que para incluir é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se transformar, a gente precisa transformar o que está à nossa volta. E mais do que isso, eu aprendi que eu precisava transformar a mente dos meus alunos com deficiência. Porque eles passam a vida inteira ouvindo não. Ouvindo que não são capazes, ouvindo que não podem. Então, esse transformar vai muito além, na verdade, daquilo que a gente imagina. Eu sempre quis ser professora. Então, essa menininha ali que aparece no vídeo, com 5 anos ali na pré-escola, ela já brincava de ser professora em casa. Mas eu não fazia ideia aonde eu iria me enfiar quando eu chegasse lá na faculdade. Foram 13 anos também estudando numa escola pública. E as minhas chances de ingressar numa universidade pública, elas eram pequenas. Mas eu cheguei lá. E com 17 anos para 18, eu ingressei na Universidade Federal do Paraná. Mesmo não sabendo muito bem ainda qual curso que eu queria, eu decidi que eu queria ser professora de arte. Ainda quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade, na verdade, de entrar em contato com esse universo. O que me fez querer trabalhar com pessoas com deficiência? O incômodo. Eu fiquei incomodada porque os meus colegas foram fazer um estágio numa escola pública e se depararam com não só um, mas 3 alunos cegos dentro da sala de aula. E, na hora, a primeira coisa que eu pensei, como é que nunca me falaram sobre isso? Como que nunca ninguém me disse que alunos com deficiência estudavam numa escola e numa sala comum? Como que eu ia fazer isso se eu estivesse lá no lugar deles? E por que a universidade não falava sobre essas pessoas? Por que ela não preparava, de fato, a gente, enquanto professor, para trabalhar com esses alunos? E eu tinha, então, meu primeiro problema de pesquisa. Eu nem sabia ainda o que era pesquisar. Mas eu sabia que aquilo tinha me incomodado e que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu queria fazer alguma coisa. Também por mim, enquanto pessoa, enquanto professora. E, na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz um trabalho, uma exposição, na verdade. Eu nunca quis ser artista. Então, eu enganei minha professora e fiz uma exposição didática, onde eu ensinava o que era o desenho através da linha, só que da linha tátil. E, quando eu terminei esse material, uma colega minha de sala olhou para mim e falou assim, Diele, por que você não leva esse material naquela instituição que fica aqui pertinho da universidade? E já veio meu primeiro ponto de interrogação. Uma instituição aqui perto. Eu nunca tinha visto aquele lugar. E, curiosamente, eu também nunca tinha visto uma pessoa cega caminhando ali na rua, próxima a mim. Provavelmente, por várias e várias vezes, enquanto eu fazia o meu trajeto do ônibus até a universidade, eu devo ter atravessado a rua ao lado de uma pessoa com deficiência. E eu nunca tinha os visto. Será mesmo que eu nunca tinha visto eles? Ou eles eram invisíveis, né, para mim? Então, com esse monte de dúvidas e perguntas, eu decidi ir até essa instituição e levar esse material que eu tinha produzido para aqueles alunos. E a única coisa que eu tinha, além de dúvidas, era medo. Não medo deles, né? Eu tinha medo de sentir pena. Eu tinha medo de sentir pena daquelas crianças, que é normalmente o que nós sentimos quando a gente pensa em alguém com alguma limitação ou alguma deficiência. Mas aí eu fui recebida por esse abraço. Juliana, na época, com 6 anos. E ela desmontou tudo o que eu podia imaginar sobre o que era ter uma deficiência. Ela tinha olhos brilhantes, que não paravam quietos, ela sorria, ela era feliz. E ela me fez pensar muito sobre como eu pensava e o que eu pensava sobre eles. Ela me abraçou sem saber o que era aquilo que eu sentia. E eu chamo esse abraço da Juliana de meu presente de aniversário, porque esse dia era o meu aniversário. E eu nunca mais me esqueci desse abraço. Assim como eu também nunca mais saí desse lugar nos 13 anos seguintes. Eu decidi que eu queria fazer o meu TCC sobre, né, o trabalho de conclusão de curso, sobre a questão do ensino da arte para alunos com deficiência visual.
Eu não sabia nada, mas eu queria descobrir. Eu queria saber como eles aprendiam e eu queria saber de que maneira aquilo que aconteceu com os meus colegas pudesse não acontecer mais. Então, se fosse comigo, o que eu iria fazer? A princípio, essa minha pesquisa ela seria uma pesquisa de coleta de dados, eu queria observar. Só que, quando eu fui buscar a instituição novamente, para saber se eu podia ir lá fazer a pesquisa, a pessoa que me recebeu me avisou que eles não tinham mais aula de artes e que a professora tinha ido embora. E eu achei que eu ia ter que desistir da minha pesquisa, mas ela me fez um convite. Eu estava no 3º ano de faculdade ainda. Diele, por acaso você não quer dar aula aqui? Eu falei, meu Deus, dar aula? Como assim dar aula? Diele, você está louca, você não deu aula nunca nem para crianças que enxergam, o que você vai fazer nesse lugar? Dando aula para crianças cegas. Você só queria pesquisar. Só que eu queria muito fazer aquela pesquisa, e eu decidi aceitar. Então, a partir daí, eu não ia só fazer perguntas. Eu precisava encontrar respostas de verdade para essas perguntas, porque aqueles alunos achavam de verdade que eu tinha algo para ensinar para eles. E, além do medo que eu sentia, agora não mais de sentir pena, porque eu sentia admiração e eu sentia muita curiosidade, eu comecei, na verdade, a entender que eu precisava aprender com eles. Eu precisava reaprender. E eu precisava também me reinventar. Eu precisava reinventar a maneira como as pessoas tinham me ensinado a ensinar arte. E nessa reinvenção, eu encontrei mecanismos muito simples, na verdade, que pudessem ser replicados para que esses alunos pudessem desenhar, compreender o que desenharam, mostrar para os seus colegas de uma maneira muito simples, e que isso também pudesse ser levado para a escola onde eles estudavam, no ensino regular. Eu estava ali dentro da educação especializada, me preparando para ser uma professora especialista em trabalhar com esses alunos, mas eu precisava fazer mais além do que estava da minha sala de aula. Um dia eles iriam embora dali, e eles iriam para essa outra escola. Então, como que eu ia fazer? Como que eu ia transformar esse trabalho em algo, de fato, que tivesse potência de mudar a vida desses alunos? Com o tempo, esses alunos que estavam ali desenhando, eles aprenderam, de fato, a desenhar. Eles se apropriaram das questões relacionadas à arte, eles começaram a gostar de arte. E eles não queriam mais ficar só dentro da sala de aula. E eu também percebi que, na verdade, ensinando arte para eles, eu estava fazendo muito mais. Eu estava mostrando para eles como era o mundo, de certa forma. E a gente acabou indo para o jardim da escola, para o parque, para o campo de futebol, para a praia, com 30 alunos com deficiência visual. A gente passou a se conhecer mais. E eles ficaram muito curiosos, na verdade, e eles queriam saber tudo. Eles queriam conhecer o mundo, e eu queria mostrar o mundo inteiro para eles também. E a gente também foi para o museu, que era um espaço onde as pessoas só diziam não para eles. A primeira coisa que se diz quando você entra no museu é: não toque. Não toque, não pode, não, não e não. Foi no museu onde eles ouviram os maiores nãos das vidas deles e da minha, que eu decidi, então, que eu iria trabalhar o meu tema do meu trabalho de pós-graduação. Aí eu já estava há 1 ano trabalhando com esses alunos, eu precisava ser especialista para continuar trabalhando nessa escola. E eu decidi que eu ia, então, conversar um pouco, dialogar com essa academia e falar que a arte ia também além da sala de aula. E que esses espaços precisavam se adequar para eles, porque o museu era um direito, não era um favor eles estarem lá. Eu precisava que eles entendessem também que esse era um direito deles, para que eles brigassem pelos seus direitos. Quando eu terminei o meu trabalho de pós-graduação, eu ainda era muito jovem, as pessoas ainda me julgavam uma menina muito sonhadora, muito doida, pensando naquelas coisas. Eu sempre imaginei algo muito maior do que aquela sala de aula que a gente estava. Mas, ainda assim, era difícil acreditar no que eu falava. E os meus alunos já estavam lá, criando as suas histórias, e eu estava percebendo também as particularidades que eles tinham entre eles. Eles também eram diferentes. 2 anos depois, eu achei melhor eu ir lá, então, e fazer um mestrado, porque muita gente já estava indo na minha sala de aula, conheceu o que eu estava fazendo com eles, eu falei, Diele, se você não fizer, alguém vai fazer. E eu fui, então, para Santa Catarina, na Universidade Estadual de Santa Catarina,
para tentar colocar no papel, então, e comprovar de alguma maneira que a arte, de fato, estava mudando a vida daqueles alunos e que eles estavam passando a usar o desenho para se comunicar. Muito além de se apropriar da arte, eles estavam usando, então, essas imagens para mostrar quem eles eram, para mostrar como eles viam o mundo, como que essas imagens se formavam na mente deles. E, mesmo assim, quando eu terminei o meu mestrado, eu ainda não estava satisfeita, porque a academia ela me limitava a dizer o que as pessoas queriam que eu dissesse. Não era a voz deles, ainda era a minha voz. E esses alunos estavam crescendo. Eles estavam crescendo e eles estavam começando também a sair da minha sala de aula. Eles estavam começando a se ocupar desses espaços, eles estavam começando a entender a importância deles nesse processo. E um dia, quando eu ainda estava lá sozinha na minha sala de aula, quietinha com os meus sonhos e os meus planos, uma pessoa de uma consultoria foi até essa instituição e enxergou uma potência no meu trabalho que nem eu via. E ela falou: Gélia, o que você faz aqui é transformador. E eu acho que você deveria escrever o teu trabalho no edital do Criança Esperança, que está aberto. Eu falei: Criança Esperança? Que sonho, né? Eu e os meus alunos, já pensou? A gente vê isso lá na TV. E, assim, eu poderia dizer que essa foi uma das maiores conquistas da minha história com os alunos, porque nós não fomos aprovados só uma vez, nós fomos aprovados 2 vezes, no ano de 2012 e no ano de 2015. E, nesse intervalo de tempo ainda, tivemos outros apoios financeiros que fizeram com que não só a instituição, mas a sociedade como um todo enxergasse aquilo que eu estava fazendo com os alunos na sala de aula. E, mais do que isso, começasse a enxergá-los. Eles passaram a não ser mais invisíveis para as pessoas. Então, eles começaram a dar entrevista, eles passaram na TV, eles começaram a ter voz de alguma maneira, e eles começaram a gostar disso. Eles começaram a perceber como eles também tinham esse poder transformador, que as pessoas ainda diziam que era meu, mas, na verdade, era todo deles. E, nesses 5 anos que a gente teve apoio financeiro, a gente conseguiu, na verdade, sair desse lugar de público só, né, de público, de espectador de arte. Então, os meus alunos chegaram a mediar uma exposição no maior museu da cidade, fomos parceiros do Museu do Holocausto, capacitando aqueles mediadores. A gente já não estava mais indo no museu só para apreciar a arte, a gente estava indo lá também para ensinar as pessoas. A gente chegou aí até no cemitério municipal, para ver o que tinha de arte lá dentro. A gente estava nos lugares mais inimagináveis, fazendo coisas que as pessoas achavam que eles nunca iam poder fazer. E, na verdade, em outras cidades, isso já estava acontecendo. O museu, por exemplo, já era um lugar para todos em São Paulo. E a gente foi até lá. Foi lá conhecer, então, um dos museus que tem um trabalho fantástico, onde as pessoas com deficiência já são mediadoras, já são oficineiras. Nós fomos para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Enchemos um ônibus com 30 crianças muito pequenas, até jovens e adolescentes. E, junto com os meus voluntários, nós pudemos conhecer, de fato, um trabalho acessível. E a visibilidade, né? Tivemos muita visibilidade, aparecemos na TV, ganhei prêmio, fomos parar no Fantástico. Eu cheguei a carregar a tocha olímpica, mas eu não estava feliz, porque aquelas conquistas elas eram minhas. Não era eu que precisava disso, eu precisava que eles conquistassem, de fato, as coisas. Eu tinha lá comigo, então, jovens, adolescentes, que tinham acesso à arte, tinham acesso à cultura, que já estavam ensinando as outras pessoas como elas deveriam fazer aquilo, mas, ainda assim, eles não acreditavam que eles eram capazes de ir além daqueles sonhos que as pessoas sonhavam para eles. Eu precisava ensinar eles a sonhar alto, a pensar que eles podiam chegar longe, que eles pudessem conquistar aqueles espaços que, de certa forma, era eu que estava ganhando. Então, eu decidi que eu não ia mais escrever o projeto Ver com as Mãos em nenhum edital de financiamento. A minha única meta dali para frente seria fazer com que esses alunos acreditassem neles mesmos. E vocês lembram da Juliana, do meu presente de aniversário? 10 anos depois, a Juliana já era uma jovem, com poucas perspectivas, que tinha acesso à arte, mas que não sonhava. E, com aquele abraço que ela me deu, ela me fez acreditar que eu podia. Eu tinha praticamente a idade dela. E agora era a minha vez. Era a minha vez de abraçar a Juliana e mostrar para ela que ela também era capaz. E o que eu fiz, então, com esses alunos? Eu tirei eles desse papel de receber
e só receber, e coloquei eles, então, num papel de ensinar, de formar, de capacitar. E ali está a Juliana, fazendo uma oficina de capacitação de mediadores com outros jovens que trabalhavam nos museus. Eles começaram a se tornar protagonistas da mudança que nós queríamos que acontecesse. E eu joguei essa responsabilidade para eles também, para que eles entendessem que a potência daquilo que eles falavam, a potência daquilo que eles acreditavam, mudava muito mais o olhar das pessoas. Ouvir uma pessoa com deficiência falar que ela pode e ela consegue é muito mais forte do que me ouvir dizer isso. E quando a gente já estava, então, há quase 12 anos trabalhando juntos, agora sim juntos nesse projeto, eu tomei uma decisão, com o apoio deles, de sair dessa instituição onde eu trabalhava há 13 anos. A gente decidiu sair junto, digamos assim, da escola desses diferentes, para tentar construir essa escola da diferença que a gente acreditava ser possível. E hoje em dia, trabalhando num centro de artes do Estado, onde eu atendo também outros jovens que não têm deficiência, eu vejo esses meus alunos, que um dia estavam lá sem acreditar, fazendo essa mudança acontecer. Com outros jovens, com outras crianças, com outros professores. Hoje em dia eu trabalho com formação de professores e são esses jovens que vão lá contar para eles que eles também podem fazer essa mudança acontecer dentro da sala de aula. Como eu fiz na minha, mesmo sem saber nada, mesmo sem ter a formação. Essas imagens que eu trago aqui para vocês são, na verdade, aquilo que eu sempre acreditei. A menina sonhadora lá, lembram dela? Que ninguém acreditava, que achava que ela era louca, está aqui. Olha os meus alunos junto com outros jovens, tendo a oportunidade de ir no museu. E o sorriso daquela jovem professora que está se formando ainda para ensinar, olhando para a minha aluna Gabriele com um olhar de admiração, é nisso que eu acredito. E eu apresento, então, para vocês a minha maior conquista. Os 10 jovens multiplicadores do Ver com as Mãos, que hoje estão também inseridos na universidade pública, estudantes de jornalismo, letras, pedagogia, educação física. Futuros, quem sabe, professores que vão transformar também as suas salas de aula. E o que me faz hoje acreditar que ainda tem muita coisa para mudar e acontecer é ver o meu filho, Benício, de 2 anos, caminhando de mãos dadas com o Bruno, e vendo essa mudança de verdade acontecer. Ele também acredita que isso é possível. E quem sabe vocês não saiam daqui hoje também acreditando que isso possa acontecer. Obrigada.